Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. E nesse mês das mulheres, a gente tem participações aí super reais de mulheres super poderosas, empoderadas e influentes, né? E motivo de orgulho para todos nós na terapia intensiva. Então, hoje, obviamente, que ela não poderia ficar de fora desse mês. A gente vai receber a professora Flávia Machado, uma amiga muito querida, que vai nos falar sobre revisão do ano em terapia intensiva, o que eu ouvi em 2023. Flá, obrigada por estar com a gente essa noite. Imagina, eu que agradeço aí, né, o convite. Parabéns por essa iniciativa tão, né, que leva tanta coisa boa, tanta gente. E parabéns a nós, mulheres, por esse mês, né, que eu acho que tem muito que ser comemorado mesmo, porque somos, como você disse, muito empoderadas. Vamos lá, né, porque são muitos slides, então vamos lá compartilhar essa tela e já começar. Tá certinho o slide? Certinho, Flá. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de 2023, né? A gente já está em março, então, claro que com a produção atual a gente já até tem alguma coisa de 2024, mas isso fica para o convite do ano que vem. Vamos focar no que aconteceu aí em 2023 e que marcou a gente de alguma forma e de alguma forma tem mudado ou não a nossa prática em 2024. Eu queria começar com esse estudo. O TAME foi apresentado no Critical Care Forum do ano passado, o Critical Care, desculpa, o Critical Care Reviews do ano passado. Critical Care Reviews, para quem não conhece, é um excelente evento, né, de terapia intensiva, onde os grandes trials são apresentados, e diferentemente dos hot topics dos congressos, não são 15 minutos para apresentar um estudo como esse, são quase 2 horas de discussão. Eu participei da discussão específica desse estudo, né, e ele tem uma hipótese muito interessante para todos nós, que é justamente ao contrário do nosso viés natural, né? O nosso viés natural, eventualmente, num paciente que sofre uma parada cardíaca, e aqui a gente está falando basicamente de pacientes com parada cardíaca fora do hospital, é deixar o doente com o CO2 o mais controlado possível, eventualmente até, se for possível, nos níveis mais baixos dentro daquela faixa normal, vamos dizer que esse seria o nosso minding. E a hipótese do estudo foi justamente o contrário, que uma hipercapnia leve pudesse mudar desfechos nesses pacientes nas primeiras 24 horas pós-parada. Então, aqui o foco foi esse, que muitas vezes a gente ou não considera o CO2 pós-parada, ou, como eu disse, tem esse viés, né, de tentar achar que não pode, de jeito nenhum, deixar subir o CO2 desse paciente. Foram incluídos pacientes, como eu disse, com parada extra-hospitalar, e o critério de exclusão dizia que não poderia ter mais do que 3 horas desde o retorno à circulação espontânea. E esses pacientes foram randomizados para dois braços. Um com hipercapnia leve, com CO2 entre 50 e 55, e logicamente o racional fisiológico aqui é propiciar um certo grau de vasodilatação nessas primeiras 24 horas pós-parada, e o outro grupo para normocapnia. Como é que eles faziam isso? Apnógrafo e gasometria a cada 6 horas, ajustando a ventilação mecânica. O cálculo amostral desse estudo, muito bem feito, né? Eles usaram como desfecho a escala de Guse, que é uma escala em que é favorável, né, o desfecho se for acima de 5, e eles fizeram um desfecho que é mais complexo de fazer, ou seja, um desfecho em que eles queriam que metade dos doentes, supuseram que 50% dos pacientes estariam com uma escala de Guse favorável, acima de 5, e eles conseguiriam obter, enxergar uma diferença de 8% a favor aí, né, do grupo da intervenção. Para isso, eles teriam que randomizar 1.624 pacientes para enxergar essa diferença entre os grupos. Eles randomizaram esses pacientes, ou seja, não foi um estudo interrompido antes do cálculo amostral ser completado. E coisa interessante, né? Eles mostraram que essas populações eram semelhantes no momento inicial do estudo, o CO2 basal delas era 52 em média, a parada cardíaca, isso é muito interessante porque tem a ver com a reprodutibilidade desse estudo na nossa realidade. Essa parada cardíaca tinha sido atendida, né? Ou tinha um bystander, uma pessoa viu a parada cardíaca fora do hospital em 80% dos casos, né? O tempo para recuperação foi de 25 minutos, em média, né? E eles levaram 150 minutos, em média, para randomizar esses pacientes.
eles conseguiram uma boa aderência à intervenção, então, quando você vê as curvas de CO2, elas estão bem separadas, e o desfecho é que eles não mostraram diferença na recuperação neurológica desses pacientes aos 6 meses, e nem nenhum outro desfecho. Como eu disse, né, eles realmente conseguiram obter a intervenção do estudo, os pacientes ficaram durante 24 horas com CO2 em torno de 50, não mostraram grandes eventos adversos, não teve nenhuma heterogeneidade de tamanho de efeito, ou seja, não teve nenhum subgrupo específico em que havia benefício, mas chama atenção o fato de que os dados são verdadeiros, vamos dizer, ou mostram a realidade nessa população específica de parada fora do hospital. E é super interessante esse estudo, porque o fase 2 dele foi totalmente diferente. No fase 2 que motivou o fase 3, eles incluíram também parada intra-hospitalar. E tem diferença nessa população do fase 2 para o fase 3. Por exemplo, o CO2 basal, que aqui foi 52, quando a parada era intra-hospitalar, era mais baixo. E o tempo para começar a intervenção também. Então, a gente basicamente não sabe qual seria o efeito dessa estratégia em pacientes na PCR intra-hospitalar, que cá entre nós, no cenário brasileiro, é o que, na maioria das vezes, a gente tem a oportunidade de ver. Quais são os possíveis vieses desse estudo? Primeiro, não era estudo cego, né? Todo estudo que não é cego pode gerar viés. E segundo, é que eles também tiveram muito co-enrollment no TTM, que é o trial lá de controle de temperatura. E é possível que que tenha havido alguma interação, embora eles testaram e não viram isso claramente, entre a questão da hipotermia e a questão da hipercapnia. E a pergunta que a gente deve fazer sempre, a gente vai tentar fazer isso na grande maioria dos estudos que a gente está aqui, é se esse resultado é aplicável na nossa prática. Eu diria que é super aplicável na nossa prática. Por quê? Primeiro, não pela população em si, que a gente, como eu falei, não tem muita população. Ah, mas Flávio, o estudo foi neutro. Para que serve estudo neutro? Pois é, estudo neutro serve para bastante coisa. Por exemplo, para a gente perder o medo, né, de deixar o nosso paciente com um CO2 dentro do normal. Segundo, eu acho que serve muito para a gente jamais deixar o nosso paciente com CO2 baixo pós-parado. Porque agora a gente tem um estudo mostrando que, pelo menos, parece ser seguro, inclusive ele ficar hipercápnico, mas com certeza não deve fazer nenhum bem para os doentes ficarem hipocápnicos pós-parada. E como a gente tem mania de hiperventilar os pacientes pós-parada, muitas vezes a primeira gasocoleta do paciente pós-parada, ela está em hipocapnia. E é isso que eu acho que é a maior contribuição desse estudo. Um outro estudo muito bacana, que eu também acho que é importante para a nossa realidade, que foi publicado ano passado, estudo da trombectomia endovascular para pacientes com AVC, grandes AVCs, AVCs extensos. Esse estudo ele não trouxe uma enorme novidade, porque a gente já sabia, né, que havia benefício na questão da trombectomia, vindo de um estudo chinês, de um estudo japonês antes, mas eu acho que o que esse estudo traz de ganho para nós, primeiro é a questão sempre de você ter um maior número de pacientes respondendo à mesma pergunta. E outra questão interessante é que eles randomizaram pacientes com AVC extenso, portanto, a gente não está falando de paciente com AVCzinho normal, né? A gente está falando de pacientes com AVC extenso, onde as pessoas têm medo de fazer a trombolítica exatamente por causa desse AVC, e inclusive era uma intervenção passível de ser feita nos dois grupos, da trombectomia ou não, a questão do trombolítico nas primeiras 4,5 horas, se o paciente fosse elegível, mas eles randomizaram esses pacientes com AVC extenso com base na tomografia de perfusão, né? E o estudo anterior usou basicamente ressonância. Então, esse estudo, o que ele mostrar em termos de resultado, vai amparar um pouco mais nós que temos muita dificuldade de fazer ressonância desses pacientes, principalmente no sistema único de saúde. Esses pacientes foram randomizados para tonodectomia muscular e para terapia usual, e aqui ele usou um desfecho diferente, né? Ele usou a escala de Rankin modificada, e aqui, ao invés de ser um desfecho categórico, como foi o outro estudo, que precisou de 1.600 doentes por cálculo, aqui a gente precisava de 560 pacientes para ver uma diferença onde esse paciente ia ficar nessa escala. O estudo foi interrompido, precisava de 560 doentes, foi interrompido com 352 pacientes. Esses pacientes, em grande parte, foram transferidos do seu local de origem, o que aumenta um pouco a validade para nós, né? Porque os nossos pacientes normalmente são transferidos. Só 20% usaram trombolítico, o que também é interessante, né? E o tempo médio para intervenção também traduz um pouco a nossa realidade. Foram 9 horas em média para esses pacientes receberem intervenção.
Houve boa aderência ao tratamento, basicamente todo mundo do grupo da trombectomia trouxe fazer trombectomia, e como a gente sabe, o desfecho foi bastante interessante, bastante positivo, no sentido do benefício da trombectomia nesses pacientes com AVC extenso, como a gente vê aqui. E um estudo como esse, logicamente que a gente tem que olhar para evento adverso. Houve piora neurológica precoce, mais frequentemente, porque sofreu a intervenção da trombectomia. A hipótese para isso é aumento de reperfusão. Mas esse estudo tem uma questão que é baixa taxa de sangramento nos dois braços, que foi um pouco inesperado, e claramente, óbvio, teve complicações de procedimento no grupo da trombectomia. Não houve heterogeneidade de tamanho de efeito, nem inclusive pelos métodos diagnósticos que foram usados, tomografia ou ressonância, e é claro que tem sempre o problema de não ser cego, tem um certo crossover, né, da trombectomia ali, fez, não fez, né? E toda vez que a gente tiver um estudo com interrupção precoce por eficácia, a gente deve ficar meio pé atrás, né? Neste caso aqui, ele vem referendar outros achados, então eu acho que realmente é um estudo muito interessante. Os resultados são aplicáveis na nossa prática, como eu já disse, acho que sim, é bem a nossa realidade e não há dúvida que isso ajuda a sustentar, inclusive, a viabilização dessa estratégia terapêutica no Sistema Único de Saúde, com criação de centros para fazer trombectomia. Outro estudo que fez muito sucesso e também foi apresentado no Critical Care Reviews no ano passado foi o Device. O Device, conduzido pelo grupo do Matthew Semler, né? Eles estão simplesmente publicando um trial atrás do outro. Qual que é o contexto aqui? É a questão da intubação com videolaringo ou laringoscopia direta. Por que essa pergunta é importante? Por quê? Porque a gente intuba muito diferente da anestesia. Então, os estudos até mostravam superioridade da videolaringo na intubação eletiva do anestesista, lá centrado, né, que é bem diferente da questão que a gente sofre na emergência ou na UTI. Então, aqui a gente só está falando de intubação em emergência e UTI, randomizando para essas duas estratégias. O cálculo amostral eram 1.900 pacientes, supondo que houvesse sucesso na intubação em torno de 80% dos casos, e eles quiseram enxergar, ou o cálculo amostral foi feito para enxergar um aumento de 5% nesse sucesso no desfecho primário, que era intubação na primeira tentativa. Lembrar que o grande estudo da anestesia, ele é um pouco diferente, né? Ele tinha 84% de sucesso e eles foram para mais de 90% de sucesso na primeira intubação com o videolaringo. Ou seja, é uma população completamente diferente da nossa. Esse estudo foi interrompido antes, um estudo interrompido precocemente por eficácia, depois de 1.400 pacientes terem sido randomizados. Como é que é a descrição desse estudo? 70% dessas intubações foram feitas por médicos residentes, todo mundo usou o bugie, ou fio guia, ou estilete, e, diferentemente da população brasileira, 35% dos profissionais de saúde que intubaram esses doentes já tinham feito mais de 75% das intubações prévias com vídeo. Portanto, nós estamos falando de uma população que sabia usar vídeo laringo, bem diferentemente da atual população de pessoas que intubam nas emergências brasileiras ou nas UTIs brasileiras. Houve boa aderência e o efeito do estudo foi esse. Na laringoscopia direta, muito abaixo do sucesso previsto no cálculo amostral, houve sucesso somente em 70% dos casos, e na videolaringo, 85% de sucesso na primeira tentativa. Então, aqui que gera o problema, né? Ou seja, a taxa de sucesso foi menor que a prevista. Por quê? Não sabemos. Provavelmente porque essas pessoas só sabiam, grande parte dessas pessoas só sabiam entubar com videolaringo. Já não sabia mais dar com laringoscopia direta, visto que 75% das intubações prévias tinha sido feito com videolaringo. Não grandes eventos adversos, mas sim uma baita heterogeneidade de tamanho de efeito. Ou seja, o que a gente quer dizer aqui? Quanto maior foi o número de vezes que o operador já tinha, ou seja, o intubador sem experiência, que tinha intubado menos de 25 intubações, aparentemente o videolaringo foi bom.
mas isso estava condicionado ao número de vezes, ou não é que estava condicionado. Também havia um outro fato de que este sucesso, ou melhor sucesso na primeira tentativa, estava também ligado ao fato de que a maior parte das vezes ele tivesse feito com vídeo laringo antes. Portanto, a gente veio aqui e vê o estudo e fala assim: qual que é o problema? Primeiro, não é cego. A gente sabe que a gente está entubando com vídeo laringo ou não, e já fica aquela coisa: eu não vou conseguir porque eu tenho um laringo normal. Eu vou conseguir porque eu estou usando um vídeo laringo. E a interrupção precoce é sempre um risco de viés. Esses resultados são aplicados na nossa prática, agora num dilema, né? Nós estamos vivendo o dilema que a gente já viveu antes com acesso vascular com ou sem ultrassom. Aparentemente é mais seguro entubar com vídeo laringo, mas nesta faixa, nesse momento de transição, a gente pode depois discutir o que nós vamos fazer, né? Para não perder a habilidade enquanto não houver vídeo laringo em todos os lugares que a gente intuba paciente. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do assunto intuba-estuba, este é outro estudo muito capaz de mudar a prática clínica publicado no ano passado, que é aquele estudo que disse: precisa mesmo descontinuar a dieta enteral de paciente que está de paciente que está em ventilação mecânica e recebendo dieta enteral? Então, esta é uma ótima pergunta. E de onde vem essa história de que precisa de jejum para extubação? A gente herdou isso dos nossos colegas da anestesia, que deixam o doente em jejum para poder entubá-lo. Então, a gente supôs que, ao desentubar o doente nas nossas terapias intensivas, a gente precisaria dar menos, visto que é possível que a gente precise manipular a via aérea. E a via aérea vai ser, de toda forma, manipulada na hora que a gente tirar o tubo. Então, muitas UTIs, todas, mas grande parte, mantém os pacientes em jejum para extubação. Portanto, esse estudo vem responder uma pergunta fantástica, que é: a gente faz isso e precisa fazer? Randomizaram o UTI, portanto, eu estudo em cluster, não de randomização individual, para pacientes que estivessem em ventilação mecânica por 48 horas e nutrição enteral pré-pilórica, e que pelo menos fossem ficar na UTI mais 24 horas para manter a nutrição enteral ou suspender por 6 horas antes da extubação e aspirar a sonda enteral. Cálculo de amostra: 1.100 pacientes para uma margem de não inferioridade de 16%. Tá? E tem o ICC porque é um estudo em cluster. Eles randomizaram os 1.100 pacientes e, como sempre existe o risco de acontecer num estudo em cluster, que talvez não fosse o desenho ideal para responder essa pergunta, houve desbalanço entre os grupos, de características que têm a ver com a prática clínica de uma UTI. Por exemplo, teve um desbalanço no grupo de jejum, com mais pacientes que usam corticóide com profilaxia de estridor, porque não é prática generalizada em todas as UTIs testar para testar o CUF para ver, fazer CUF-LIC teste. Né? Também houve um desbalanço no sentido de serem doentes menos graves nessas UTIs que estavam no jejum. Ao contrário, eram doentes mais velhos e tinham mais tosse ineficaz, ou seja, os grupos não são semelhantes. Talvez porque foi, por um lado, UTIs com menor perfil de gravidade, mas com pacientes mais idosos. Em suma, é um estudo que tem problemas. Eles recuperaram, nas últimas 6 horas da sonda enteral desses doentes, algo em torno, né, de 375 ml, é o que tinha ali na sonda no momento que foi estubado. A duração de VM parece sensata para nós, em torno de 8 dias. Né? A aderência foi mais ou menos, teve algumas falhas nessa questão de aspirar os doentes do grupo de jejum. Tá? E qual foi o desfecho? Vamos lembrar que o desfecho primário, eu não deixei claro, vou voltar aqui, é o doente ser reentubado ou morrer até o 7º dia. Esse é o desfecho primário para o qual o 1.100 doentes está calculado. Não houve diferença no desfecho primário, não foi inferior, deixar o doente continuar com a dieta enteral. Além disso, além de não ter sido inferior, o doente estubou mais rápido, teve menor tempo de internação na UTI, fez menos hipoglicemia e melhorou a sobrevida. Nós não temos poder para nenhum desses desfechos, mas é fato. Por outro lado, é verdade que
Apesar de no sétimo dia estar tudo igual, houve uma falha de extubação maior em 48 e 72 horas. Poxa, Flávia, como é que lida com esses resultados um pouco confusos, né? Bom, fato é que, né, esses pacientes tiveram um tempo menor para fazerem o seu primeiro teste de ventilação espontânea. Algo que mudou de 2 para 17 horas. Quem estava randomizado para ficar de jejum levou 17 horas para tentar fazer um TRE. E quem não estava fez em 2 horas. E isso repercutiu, ou supõe-se que isso repercutiu, em 2 dias a mais de UTI. Este é um jeito de olhar o resultado desse estudo. Sem grandes eventos adversos e não havia subgrupos para falar em heterogeneidade de tamanho de efeito. Problemas? Claro que tem problema. Fez um cluster sem crossover. Então, as UTIs que tinham aquela característica só fizeram aquilo, só fizeram jejum ou só fizeram continuidade da interal. E ninguém trocou. Então, fica comprometido, é claro, o desenho do estudo. E é óbvio que não é cego. Mas muda a nossa prática. Olha, não sei vocês, mas a gente parou de fazer jejum a estubar doente na UTI ano passado. Então, pelo menos do nosso ponto de vista, mudou completamente a nossa prática. Outro estudo do ano passado. A famosa hidrocortisona para CAP, para pneumonia comunitária grave. Mais um estudo dentro de um foco ultra polêmico. Devemos ou não devemos fazer ticoide para pneumonia comunitária grave? Leia-se, para sepse provocada por pneumonia comunitária. Este é um assunto onde existem diversos estudos prévios que não mostram redução de mortalidade, mas mostram impacto em outros desfechos. Se randomizou uma população correta, uma população grave, né, pacientes com suporte ventilatório, em KNAF, VM ou VNI, para receberem a dose habitual que a gente usa para choque séptico, por 4 dias ou não, e chegava no quarto dia e decidia o que ia fazer, se mantinha ou reduzia por 8 ou 14 dias. Desfecho primário do estudo era mortalidade em 28 dias. E eles supuseram que esta simples intervenção fosse ser capaz de reduzir 7% de uma mortalidade, que é de 27%. Só para a gente entender, quando a gente desenha hoje um estudo para sepsis ou choque séptico, a gente tem a ousadia de supor que a nossa intervenção vai ser capaz de reduzir 3%, 4% na mortalidade. A gente não tem expectativa que nada que a gente faça dentro da UTI vai conseguir reduzir 7% de mortalidade numa doença maligna como essa. Então, ter expectativa de redução de 7% de mortalidade já não estava muito bom. Colocar o poder em 80%, ou seja, eu vou ter poder para enxergar uma diferença gigante de mortalidade, que não é lá muito factível. E eu precisaria de 1.200 doentes para mostrar isso, para mostrar que isso é verdade, ou supostamente é verdade. Esses pacientes eram bem graves mesmo, né? 44% estavam em ventilação mecânica, foi administrada de forma correta a intervenção, 15 horas para começar o corticoide, tá? E qual foi o desfecho? Redução de mortalidade em 28 dias, redução de intubação, redução do uso de vasopressores. Ou seja, aparentemente nós temos mais uma bala mágica na sepse. Damos corticoide para o doente e a gente vai reduzir drasticamente a mortalidade dele, que supostamente deveria ter sido 27%, e eu deveria ter sido capaz de chegar a 7% na redução dessa mortalidade. E vem tudo, mas infelizmente, onde que nós temos aqui um problema, a mortalidade real encontrada por essa população foi de 12%. E eles reduzir, não foi os 20% que a gente já achava meio muito eles conseguirem achar que qualquer coisa reduz 20%. Eles encontraram 50% de redução relativa nessa população. Olha, se isso for verdade, realmente é uma bala mágica. Entretanto, existe em estatística o risco de você cometer um erro tipo 1, que é você dizer que uma diferença é real quando ela não é real, quando ela foi por acaso. Talvez se eles tivessem continuado o estudo até o número de pacientes em que eles se comprometeram a fazer, essas curvas teriam novamente se encontrado ou, eventualmente, até se cruzar. Portanto, a gente não sabe como interpretar os dados desse estudo, né? O grande problema é o risco de erro tipo 1. É muito difícil hoje qualquer revista aceitar publicar um estudo que foi interrompido numa análise interina
por eficácia. As regras de interrupção por eficácia são extremamente rigorosas. Você pode interromper por futilidade. Agora, interromper por eficácia é muito sério, né? Porque você publica e passa a contar dentro de uma evidência que não necessariamente é verdade. Esse estudo tem vários problemas, né? Um deles é esse, e outro problema é que, logicamente, o estudo não serve. Então, esse resultado muda a nossa prática? Eu acho que não. Eu acho que quem não acreditava em corticoide para CAP continua acreditando, e quem acreditava continua acreditando. Nós temos inúmeras meta-análises de corticoide na sepse, e a gente hoje usa somente para pacientes extremamente graves com choque séptico. Não existe evidência para uso na sepse. Se é diferente na sepse por pneumonia comunitária grave, é uma excelente pergunta. Falando em pneumonia, outro estudo que foi publicado ano passado é o uso de amicacina inalatória. Aqui, a gente randomizou os doentes para receber amicacina inalatório por 3 dias. E a conclusão do estudo é que sim, é que houve redução de mortalidade e redução do tempo de ventilação mecânica nesses pacientes. Esse estudo, eu acho que ele se junta a uma série de evidências que mostram que existe um papel qualquer para o uso de profilaxia com antibiótico dentro das nossas UTIs, e que este papel não está muito claro. O grande problema desse estudo e de todos os outros estudos, descontaminação seletiva, que falam em profilaxia antibiótica, é que o benefício para o indivíduo talvez seja mais claro. O grande problema é o malefício para o ambiente e o malefício a longo prazo. Aqui, o tempo médio de ventilação desses pacientes foi 9 dias. É até pouco verdade, né? Porque em outros estudos o tempo de ventilação mecânica é tão curto que é quase que você fazer tratamento preemptivo e não profilaxia. Aqui eu até concordo, 9 dias de ventilação, eu usei só 3 dias, inalatório, uma dose única por dia, um malefício potencial um pouco menor. Mas não existe nenhuma avaliação aqui do impacto no ambiente. Então, o desenho do estudo para fazer qualquer coisa em termos de profilaxia ideal talvez fosse, ao contrário daquele outro estudo, um estudo em cluster, em que eu pudesse estudar no ambiente, como foi o CID. O outro problema é que, claramente, a flora de um ambiente aqui é diferente da nossa. E falando nisso, a gente teve esse ano, né, publicado, então já pincelando aí um pouco a 2024, e para a gente pensar um pouco, agora saiu publicado na Lancet Respiratory Medicine novamente um estudo, e agora em pacientes com TCE, né, desculpa, com lesão neurológica, né, não somente TCE, esse estudo com dose única de ceftriaxona. Uma única dose de ceftriaxona e com desfechos mostrando benefício impacto na pneumonia precoce. Então, houve uma redução bem expressiva de pneumonia precoce nesses pacientes, e isso levou a uma redução do contexto geral de pneumonia. Então, é mais um outro estudo que a gente precisa realmente ficar atento, né? Ou seja, realmente, cada vez mais a gente vai ter que levar a sério o quanto devemos ou não fazer profilaxia. Nós estamos, neste momento, avaliando, não conseguimos encontrar muitos problemas nesse desenho de estudo, exceto, é claro, como qualquer outro estudo, o que é PAV, né? O diagnóstico de PAV, mas é muito possível que esse estudo mude a nossa prática. Esse estudo não muda a nossa prática. Foi publicado ano passado e é um estudo super interessante, porque a vida inteira a gente transfundiu o doente para fazer procedimento e a gente nunca teve muita evidência para basear essa nossa conduta. Por que a gente transfunde? Porque tem estudo observacional que observa que quando transfunde, sangra menos antes de procedimento. Mas também tem estudo observacional que já mostrou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o doente sangra, independente do nível de plaqueta que ele tem. Então, quando a gente vê um estudo super bem desenhado como esse, publicado na New England, perguntando uma dúvida que é a nossa dúvida do dia a dia, se eu preciso mesmo fazer plaqueta antes de ter venoso central num paciente que está trombocitopênico, é um estudo que a gente tem que acolher com muito entusiasmo, né? Nós não vamos detalhar aqui, mas eu acho que é importante a gente citar que o desfecho primário do estudo, que era sangramento relacionado a catéter, né? Sangramento grave relacionado a catéter,
foi claramente diminuído nos pacientes que receberam transfusão, né? E nós estamos falando de pacientes com trombocitopenia grave. E o mais interessante é que isso tem heterogeneidade de tamanho de efeito. Ou seja, quem é que teve mais benefício, vamos dizer assim, nessa transfusão? Não foi quando pulsionou jugular, oba, a gente já sabe disso também. Não foi nem sempre, não está claro, né, para quem foi puncionado femoral, mas bastante claro para quem puncionou um acesso que dificilmente hoje a gente punciona subclave, né? Ou seja, quando você vê heterogeneidade de tamanho de efeito, bastante interessante. E outra heterogeneidade de tamanho de efeito super interessante, a história do risco, né, de transfundir, de não transfundir, é maior quando o sangramento a punção, desculpa, foi feita na hematologia e não na unidade de terapia intensiva. As razões para isso podem ser múltiplas, mas é muito interessante isso. E, de certa forma, também é interessante ver que não tem realmente clareza, dentro de ter plaqueta abaixo de 50 mil, não existe uma dose-resposta muito clara aqui, porque pacientes com plaquetopenia bastante grave foi menos do que paciente com plaquetopenia intermediária. Então, é mais claro o risco de quem está na hematologia em vez da UTI, mais claro o risco para quem tem pulsão de subclave, e não tanto assim pelo nível de plaqueta dentro deste espectro de plaqueta. Outro estudo que dá o que pensar, né? É o estudo do suspiro. Quem é velho, que nem algumas das pessoas que estão aqui hoje, né? Cansou de fazer que nem eu, que foi botar suspiro no ventilador. Então, pasmem vocês, jovens intensivistas que nos escutam, mas a gente ia lá na beira do ventilador e tinha nos ventiladores, e hoje eu não conheço grandes marcas de ventiladores que têm isso, você ia lá e setava uma coisa chamada suspiro. E você mandava o doente suspirar. Porque suspirar, exceto suspiros por sofrimento, aparentemente era uma coisa boa. E isso caiu por terra e ninguém mais ficou suspirando na vida. A gente parou, os ventiladores pararam, inclusive, de ter a teclinha do suspiro, a grande parte deles. Até que alguém teve a boa ideia de falar assim: poxa vida, mas ninguém sabe sobre isso. Tem ou não tem que suspirar? E estes autores randomizaram pacientes, né, eles randomizaram 500 doentes para botar ou não suspiro versus na UTI. Pacientes de trauma, né? E o que que eles queriam ver? O desfecho primário era tempo, tempo de ventilação mecânica, nos primeiros 28 dias, tá? E o que que eles concluíram? Que neste estudo randomizado pragmático entre pacientes com trauma, submetidos à ventilação mecânica e com risco de desenvolver síndrome de desconforto, a adição de suspiros não alterou dias livres de ventilação mecânica. Isso é que dá a fazer análise frequentista, né? Por quê? Porque aqui, para mim, tem 2 dias livres a mais em quem suspirou, né? E o P é 0,08. Então, eles são obrigados no JAMA a concluir que não alterou. Entretanto, quando eu vejo essas curvas de sobrevida e essas curvas de extubação com sucesso e esses valores de P, inclusive para mortalidade, eu tenho vontade de dizer: excelente estudo de fase 2. Vamos adiante. Suspiro precisa ser estudado uma amostra maior de pacientes. A diferença entre suspirar e recrutar. Recrutar, a gente vai lá na beira do leito e coloca o doente durante 30, 40 segundos com uma pressão de via aérea 35, 40 ou qualquer outro jeito que a gente quiser recrutar. Estou falando um jeito clássico. E a gente fazia isso na hora e depois deixava para lá. E isso está associado com barotrauma, e a gente tem um estudo conduzido pela BRIC, o ART, que mostra que, inclusive, manobras mais agressivas que essa estão associadas com o aumento do risco de morte. O que esses autores fizeram? Eles setaram suspiro 6 vezes por minuto no ventilador, com um limite de pressão de 35 ou 40. E esses pacientes, portanto, suspiravam o dia inteiro. Eles não faziam uma manobra arriscada num determinado momento do dia. E o racional para o suspiro sempre foi que isso estimulava a produção de surfactantes. Portanto, o racional é bom, o fase 2 é excelente, e isso precisa seguir adiante de alguma forma. E eu tenho que correr. Vamos lá. Esse estudo, também publicado no passado, é extremamente interessante e
veio responder de novo uma lacuna, que só existia estudo observacional. A vida inteira a gente disse que paciente com infarto agudo precisava ter um limite maior de hemoglobina dentro das nossas UTIs. E até que, enfim, os MINT investigators randomizaram esses pacientes com infarto agudo do miocárdio, tipo 1, tipo 2, tipo 3, todos os infartos, para ficarem com um nível superior de hemoglobina. E a conclusão deles, desse estudo, desculpa que eu vou voltar aqui para ler para vocês a conclusão, é que pacientes com infarto agudo do miocárdio e anemia, a estratégia liberal não reduziu o risco de recorrência de infarto ou morte em 30 dias. Isso é o que eles são obrigados a escrever na conclusão da New England, que esse é o desfecho primário para o qual eles estão empoderados. Entretanto, quando a gente vem aqui e olha para estas curvas, dos quase 4.000 doentes que eles randomizaram para esse estudo, eu vejo uma diferença visual entre no aumento do risco de morte e de infarto desse desfecho composto para quem estava na estratégia restritiva versus quem estava na estratégia liberal. E principalmente quando eu vejo heterogeneidade de tamanho de efeito, eles concluem que entre os pacientes com tipo 1, a estratégia restritiva levou a aumento do desfecho infarto ou morte e não teve efeito no infarto tipo 2. Portanto, quando a gente faz um estudo como esse, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com o que está fazendo. Os estudos da cardiologia de infarto não têm 4.000 doentes, tem 20.000 doentes, né? Que é o que tornaria claramente, se for verdade esta diferença de 2%, verdade, se for verdade, tornaria essa diferença significativa. O mesmo N que os estudos da cardiologia habitualmente têm. O Cloveris, eu acho que todos nós conhecemos bem, foi um estudo publicado ano passado e que randomizou pacientes sépticos para estratégia restritiva ou liberal. Não vamos nos confundir, isso não tem nada a ver com vasopressor precoce, isso tem a ver com depois de dar 1 ou 3 litros para os pacientes, ou seja, depois de sustação volêmica, eu continuo a fazer fluidos nas primeiras 24 horas, ou eu faço uma estratégia restritiva, portanto, uso precoce de vasopressor, nesta fase aqui, e não nesta fase aqui. Eles quiseram enxergar uma redução de 4,5% de mortalidade em 15% de mortalidade. Eles precisavam de 2.300 pacientes, terminaram um estudo com 1.500 e o estudo foi interrompido por futilidade, porque a mortalidade nos dois grupos estava exatamente a mesma. Não houve nenhuma diferença nesse desfecho. A quantidade de fluido recebida nas primeiras 24 horas foi bem diferente num grupo e no outro, 500 ml na estratégia restritiva e 2.300 na liberal. Não existe almoço grátis na UTI. Quem tomar 500 ml vai tomar mais vasopressor. Quem tomar 2.300 vai tomar menos vasopressor. Ou você vai ter o efeito deletério do volume ou os eventos adversos do uso de vasopressor. Não tem escolha, nós estamos testando o que é melhor. E aparentemente é neutro esse resultado. Nós podemos fazer uma estratégia ou outra. Na nutrição, muito rapidamente, para a gente ter mais tempo para essa discussão, a gente teve 2 importantes estudos na terapia intensiva, ano passado. O NutriREA, para responder uma pergunta que interessa a todos, essa questão das quilocalorias que o paciente deve ter, né? E da proteína. Então, eles randomizaram pacientes que estavam em ventilação mecânica por 24 horas, em choque, com nutrição enteral prevista para receber nas próximas 24 horas, tá? Para uma estratégia que, durante os 7 primeiros dias, eles iriam receber somente o que a gente chama hoje de nutrição trófica, 6 calorias por quilo de peso, o que dá hoje nossas 400, 500 calorias todos os dias, com baixíssima oferta proteica versus uma dieta que ofereceria 25 quilocalorias por dia, com a proteína dentro do que comanda o guideline de 1 a 1,3. No dia 8, todo mundo era aumentado para 30 calorias, com 1,2 a 2, conforme ganham os guidelines. O intuito era ver mortalidade em 90 dias, partindo do pressuposto que a mortalidade basal seria 46%, e eles queriam enxergar uma redução de 5%. Eles precisavam de 3.000 doentes
randomizaram esses 3.000 doentes, eram pacientes ultra graves, choque séptico em 60% dos casos, os grupos eram bem balanceados e eles não mostraram nenhuma diferença na mortalidade ou nos dias, ah, para, nos dias para estar já em condições de alta da UTI. Entretanto, eles mostraram menos tempo para desmame de VM e menos eventos gastrointestinais, ou seja, se houve benefício, foi no grupo da estratégia restritiva. Opa. Não tem análise de subgrupo aqui. E a pergunta que a gente tem que se fazer é se esses resultados são aplicáveis na nossa prática. A gente caiu matando em cima desse estudo. Por quê? Porque disse assim, olha, tudo bem, você está testando dieta atómica, mas isso que você fez no seu grupo controle, que é dar 25 calorias na primeira semana de UTI, ninguém mais faz. A gente faz algo que é no meio termo aqui. Então, portanto, você está me mostrando benefício disso ou malefício disso? É uma excelente pergunta, né? E, portanto, aqui, de novo, vai de cada um achar que é isso que a gente deve fazer ou que basta evitar isso. Com relação à proteína, é um pouquinho diferente. A gente sempre acreditou que precisava dar proteína para esses pacientes, aliás, a gente ainda acredita, né? Mas a dose da proteína sempre foi um problema. E a nossa tendência, em muitas UTIs, é sempre modular a proteína depois dessa fase inicial e tá chegar no alvo. E os consensos americano e europeu são bem confusos com relação a o que fazer entre 1,2 e 2 de proteína. Portanto, esses autores tentaram ou quiseram randomizar 4.000 pacientes para uma estratégia, pacientes que estavam dentro da UTI usando VM, para uma estratégia de receber 2,2 gramas de proteína por dia ou 1,2 gramas de proteína, e sem controle da ingesta calórica. Daí fazer a sua rotina. Eles tiveram que mudar o desfecho primário de mortalidade, porque eles sabiam que eles não iam conseguir incluir 4.000 doentes. Então, eles mudaram com desfecho combinado de mortalidade e tempo para alta, ou seja, está pronto para a alta da UTI, e de 1.200 pacientes. Eles conseguiram grupos bem balanceados, com a quantidade de calorias semelhante, apesar deles não terem fixado isso, conseguiram boa aderência para a ação entre os grupos e não mostraram nenhuma diferença entre dar 1,2 ou dar 2,2. O grande problema aqui é que existe uma heterogeneidade de tamanho de efeito. E no subgrupo específico de pacientes com choque séptico ou com insuficiência renal, deixa eu explicar, com sofá alto ou com disfunção renal, e que logicamente nos lembra muito os pacientes com choque séptico e sepse, houve aumento de malefício, né, associação com aumento de malefício em quem usou muita proteína. Então, esses resultados são aplicáveis na nossa prática? Eu diria que sim, proteína custa caro e a gente tem que fazer um uso racional dos nossos recursos. E hoje a gente tem uma evidência para não usar, pelo menos não nesses altos níveis que a gente talvez usasse antes. Para terminar, a gente teve o prazer de publicar, né, no final do ano passado, Fernando Zampieri e o Alexandre Biasi são os dois primeiros autores desse estudo, que é um esforço coletivo entre nós, da BRICNET, o pessoal da ANSICS com o Plus e de todos os outros dos Estados Unidos, que publicou os demais estudos com solução baseada. Então, depois de publicar a revisão sistemática, quando o Plus foi publicado, nós trabalhamos mais de um ano na revisão, na meta-análise de dados individuais. Fernando Zampieri tem um papel super importante na meta-análise, e a meta-análise de dado individual, a diferença dela para a meta-análise comum, quando a gente vê só os tamanhos de efeito dos estudos, é que ela propicia uma análise de subgrupo mais pormenorizada, né? Mais abalizada. Então, agora a gente enxerga isso de uma maneira melhor. Então, a gente enxerga, e é tudo análise bayesiana, né? A conclusão da Best Living é que a probabilidade de que as soluções balanceadas reduzam mortalidade hospitalar em pacientes de UTI é alta. A certeza dessa evidência é moderada, e que, ainda que reduza a mortalidade, o efeito é pequeno. Mas que, em pacientes com TCE, usar soluções balanceadas se associou com o aumento do risco de morte. Tá?
Você vê que a única coisa que é bem clara aqui é o aumento de risco em quem usa solução balanceada no TCE. Na sepse, parece haver benefício para quem usa balanceada. Para quem só usou balanceada, não usou salina antes de usar balanceada, também parece haver benefício da solução balanceada. Estranhamente para nós mulheres também. A gente está se debruçando nesse dado aqui agora. O que, que tem a ver ser mulher, né? Entre outras coisas. Mas outro dado super interessante dessa meta-análise é que ela permite a gente olhar para o cloro de uma maneira mais eficaz. E ao contrário do que dizem grandes sumidades da terapia intensiva internacional, aparentemente olhar para os níveis de cloro não tem nada a ver. Você pode ter malefício do soro fisiológico mesmo com seus níveis de cloro normal. Não existiu interação entre níveis de cloro ou o pH e o uso de solução balanceada. Rapidamente, eu queria lembrar a vocês aqui do que está acontecendo agora. Ontem foi publicado em Bruxelas, e começando já o nosso Year in Review de 2024, saiu esses dois estudos. Esse estudo especificamente é um estudo muito bacana. De novo, o grupo do Matthew Semler e do Schucker, lá dos Estados Unidos, em que eles fizeram uma análise em cima do ICU Rocks, tentando olhar para uma coisa que é como é que você pode usar machine learning para prever que um paciente vai se beneficiar de um determinado braço de um estudo. E ao reanalisar os braços do ICU Rocks, supondo que, depois desse modelo de predição, que você se beneficia de uma estratégia liberal, ou nesse modelo de predição, que você se beneficia de uma estratégia restritiva, você efetivamente tivesse sido randomizado para aquele braço do estudo. E eles mostram que nessa análise feita, né, obviamente, modelos matemáticos dentro dos dados desses estudos, você teria mostrado benefício naquela estratégia. Ou seja, mostrando o que aqui, basicamente? Que existe heterogeneidade de tamanho de efeito. E existe mesmo, porque também foi publicado o Hot Covid mostrando que pacientes que são aqui, nesta daqui, o que a gente vê? Paciente neurológico pós-parada tem benefício na estratégia restritiva. Paciente séptico tem benefício na estratégia liberal. E aqui, paciente COVID tem benefício na estratégia restritiva. Basicamente, essa é a mensagem desses estudos. Nós só vamos saber mesmo quando todo mundo começar a ajudar a gente, né, na BRIC, a randomizar o estudo que a ANSIC está conduzindo, e a BRIC é parceira, que é o MegaRox. O MegaRox está lá aberto para adesão de quem quiser participar, e é um estudo que está randomizando 40 mil pacientes no mundo inteiro para responder essa questão. A gente quer depois só mostrar para vocês o nosso Year in Review, né? Na escola a gente tem tentado produzir muito em parceria, né? Estudos feitos com a colisão COVID, com a disciplina de pneumologia, com a disciplina de infectologia, durante mostrando aí nosso prazer, o que que dá e a consequência que é você participar de estudos em rede, né? O papel que existe hoje da BRIC nesse sentido e o papel que existe do PROAD SUS via hospitais de excelência, aqui no caso do Basics, o HCOR, né? Viabilizando essa pesquisa em rede e instrumentando UTIs brasileiras a cada vez mais participarem de pesquisa e poderem contribuir concretamente com years in reviews que são feitos no mundo inteiro. Né? Nós temos o direito de ter estudos brasileiros apresentados em years in review por aí. E a forma de a gente fazer isso é, cada vez mais, a gente trabalhar dessa forma em rede. Né? Ou em parcerias. Né? Novamente, estudos da BRIC junto com a HCOR, estudos da Escola Paulista com o ILAS, e algumas coisas nossas também, dos nossos pós-graduandos, que a gente transforma também em estudo BRIC. Como a Viviane falou aí no começo, a Daniele defende o doutorado dela segunda-feira, num subestudo do Basics, que é o doutorado dela. O Tiago está se qualificando agora também no doutorado, fez o estudo randomizado, duplo cego, né? Ele é um mentorado da BRIC, nesse estudo que foi um estudo de 5 centros, se transformando no doutorado dele, e a BRIC também dá apoio para 2 estudos que a gente está conduzindo randomizados dentro da Escola Paulista. O Promina já acabou a inclusão, 180 pacientes na estratégias de intubação vitaminoproposta. A Carla, que é a nossa que conduz esse estudo, a Raíssa desse estudo, e a Carla está randomizando pacientes, e esse estudo está aberto para as pessoas que quiserem ajudar a receberem azometileno durante a diálise e o desfecho primário e hipotensão durante a terapia
dialítica. Então, juntem-se a nós, participem dos estudos da BRIC, nos ajudem a construir essa evidência. Ter muitos pós-graduandos fazendo muitas coisas é o que transforma as nossas UTIs em UTIs melhores, né? E isso começa na residência. Então, os residentes que estão me escutando, façam parte dessa rede, né? Vamos ao nosso congresso, olha que foto bonita, né? Os nossos residentes, os nossos chefes ali de serviço, todos juntos no nosso congresso, no congresso da nossa associação. Esse ano é aqui em São Paulo. Por favor, não deixem de prestigiar a nossa AMIB nesse evento, que tenho certeza vai ser maravilhoso. E muito obrigada a todos. Obrigada, Flá, pela excelente apresentação. Eu já até aproveitei, já coloquei aqui o nosso site da BRICNET, então quem quiser, né, participar, como a quem falou, dos nossos estudos da BRIC, pode se afiliar à BRIC, é só entrar no nosso site, fazer um cadastro bem fácil, a gente está super, super aberto a quem quiser. E acho que toda UTI, acho que é uma mensagem importante, né? Independente de onde você esteja, de que UTI você esteja, é possível fazer pesquisa, né? Então, acho que isso é uma pesquisa colaborativa, acho que esse é o futuro e está colocando a gente da medicina intensiva brasileira, né, num patamar aí de excelência. Então, queria deixar aberto para quem quiser fazer perguntas e considerações. Eu queria começar perguntando para a Flávia de tudo que você mostrou na UTI de vocês lá na Unifesp. Em 23, o que você mudou após esses estudos? Qual conduta você mudou lá no seu beira-leito, no seu dia a dia, após esses vários estudos que você mostrou? Bom, eu acho que a principal que a gente mudou mesmo foi a questão do jejum, o jejum para extubação. Porque, lembrem-se, nós somos uma UTI ligada à anestesiologia, a gente nasceu dentro da anestesiologia. Então, essa questão da via aérea e do jejum sempre foi muito forte lá dentro. Eu não sei se todo mundo é assim, mas lá para nós, foi muito forte o jejum. E não foi fácil mudar. Por quê? Porque a resistência de todos os lados. O estudo era com dieta contínua. Nós fazemos dieta intermitente ainda, agora até vai mudar para contínua. A nutrição é muito nossa parceira, mas hesitou, a fisioterapia. Então, nós levamos um tempo discutindo isso até a gente decidir mudar. E eu acho que o que convence é o porquê não, né? Quer dizer, essa foi uma mudança bem clara. A gente agora está discutindo muito, começamos essa discussão do Rocefin para a prevenção de pneumonia. Uma coisa que mudou depois do Clóvis foi para a encheção de saco. Sabe como é que é para a encheção de saco? É assim, né? Quem é do liberal, porque todo mundo acha que lá na escola todo mundo é liberal, mas não é verdade. Tem uma galera lá bem restritiva. Então, também mudou depois do Clóvis, sabe? Eu acho que as pessoas que eram mais restritivas, elas se tornaram um pouco mais liberais. E outras pessoas que eram mais liberais também deixaram de ser tão chatas assim quando o paciente não recebe volume. Então, o Clovers eu acho que fez diferença, não na conduta, mas na aceitação da conduta. O TAME fez toda a diferença do mundo, toda a diferença do mundo. O TAME é o típico estudo neutro que faz diferença, porque ninguém prestava atenção no CO2. Não é que ninguém prestava atenção. Vocês que são intensivistas beira-leite sabem do que eu estou me dizendo. Depois de uma parada, você tem tanta coisa para você se preocupar que, às vezes, um detalhe do CO2 na gasometria pode passar desapercebido do melhor intensivista do mundo, que está fazendo outras coisas mais importantes. Então, nós passamos a prestar totalmente atenção no CO2 desse paciente e no risco que é a hiperventilação durante a RCP. E de que não deve hiperventilar na hora que você conecta o doente no ventilador. E é um problema, porque muitas vezes é acidose. Então, o TEME mudou conduta, o EFORT mudou conduta, o CLOVES mudou conduta. O da trombectomia eu acho que não mudou conduta, porque já vinha numa conduta de mudar. O suspiro não tem como mudar a conduta. O do infarto, eu acho que ele nos alertou mais ainda que a gente está certo. Esse negócio de ser restritivo, a gente já não era, né? Então, tem coisa que não muda a conduta, Vivi. Ele reforça a atual conduta.
entende? Então, esse reforça a conduta. Nós temos, eu acho que tem que transfundir infarto tipo 1 num nível acima de hemoglobina. Flávia, parabéns aí pela apresentação. Você enfatizou bem a questão da interrupção na análise interina por efetividade e as limitações disso. Eu lembro de um estudo que foi marcante, não sei se você lembra do estudo do Tifagogi. Lembra? Eu acho que nenhum estudo teve uma cruzada tão marcante de o que parecia benefício que depois a curva mudou totalmente. E esse é um estudo, claramente, se tivesse sido interrompido precocemente, a gente estaria, talvez, com a ideia da eficácia de Fabergé. Oi, tudo bem? Posso falar? Pode, Valiati, claro. alegria te ver, Flávio. Faz tempo que não nos encontramos. Já faz algum tempo que eu não tenho ido na escola, né? Correria do dia a dia. Prazer de ver o Ciro, o Derlon, a Vivi aí, todo mundo, né? Esse trabalho muito belo que vocês fazem, viu, Ciro, Derlon? Isso é muito importante, né? Nós já colocamos aqui oficialmente na nossa residência médica que quarta-feira as pessoas têm que entrar lá, né? E depois o Derlon me falou que ele pode me dar a lista, né? Para saber se estão entrando mesmo, né? Assim como logo a gente vai botar isso na reunião da Flávia, né? Aquela reunião maravilhosa lá da disciplina, né? Que eu tenho tanto sinto falta, né? Mas eu acho que tu comentaste um negócio aí que é muito importante. Primeiro, parabéns, né? Pela grande experiência que você tem com relação a enxergar coisas, né? Que a gente às vezes não enxerga, né? Analisar isso tudo não é uma coisa fácil, né? Inclusive com relação a esses desfechos muito duros, né? Você citou bem ali o da cardiologia, né? Os cardiologistas, quando fazem estudos, eles fazem estudo com 20, 30 mil pacientes. Isso é basicamente impossível dentro da terapia intensiva, né? Acho que foi uma coisa bem bacana que você falou, né? Essa questão do liberal restritivo também me chama muita atenção, né? Porque hoje, assim, especificamente um caso, tá? Para ver como a decisão é difícil, né? Chegou uma mulher na minha emergência, depois vítima de parada cardíaca, parou durante a ambulância e tal, foi para o CAT, ressuscitada, bem ressuscitada. 6 horas depois, ela estava estubada, sem sequela. E havia recebido aí do auxílio do Fernando, que é companheiro dele da época do Dante, ah, o Agastat lá, né? Tava lá. E aí a mulher foi hemorragia digestiva. Intempestivamente, a hemoglobina era 9, tá? 8,5, 9. Intempestivamente, na UTI, aquilo lá assustou todo mundo. Embora esse HT-HB não tenha caído tanto, ela acabou recebendo plasma fresco. Então, eu acho que tem coisas dentro da terapia intensiva que a gente sempre vai ficar nesse dilema, né? O suspiro é um deles, né? Eu imagino se o suspiro tivesse dado certo, né? A gente teria que ressuscitar lá os nossos ventiladores lá atrás, né? Suspiros múltiplos, únicos, né? Mas eu acho que essa coisa tua aí foi muito legal você mostrar que a gente precisa, que um estudo está muito mais além do que o P dele, né? Está muito mais além do que o P. E só uma pergunta que eu queria fazer a respeito desse estudo aí da dieta, que você falou, ó, foi tudo bem, né? Eles compararam os grupos e tal. Eu me lembro de uma tese aí acho que era da Carol, uma das últimas que eu participei, sobre uma das suas bandas aí. Um dos grandes problemas era a dieta dentro da terapia intensiva. Então, é uma pergunta que eu queria fazer, se você está, é pergunta mesmo, tá, com relação ao resíduo gástrico. Você tem abandonado isso? Porque frequentemente eu chego de manhã na UTI, ó, parou a dieta, porque a gente faz dieta contínua aqui, né? A gente está interrompendo, não 6 horas, mas na hora da extubação. Faz o TRE com dieta, na hora da extubação, interrompe o TRE, interrompe a dieta ali 1 minutinho, aspira um pouco essa sonda e se não vir nada, dependente é estudo, e já liga em seguida, entendeu? Em relação se esse estudo foi equilibrado, porque aí eu me lembro que a gente acha que está dando dieta para os pacientes, e aí você sabe, a demora de chegar para visualizar a sonda, tudo aquilo que foi muito bem apontado de uma das suas pós-graduandas aí, né? Então, eles conseguiram dar a dieta equivalente mesmo, os dois grupos?
primeiro que muito bem posto pelo Ederlon, né? O que aconteceu lá atrás no Tifacogin é precisamente o que pode acontecer, né, com esse estudo, com o estudo do corticoide na pneumonia, por exemplo, para mim é um típico exemplo disso. E fica o alerta aí para os jovens sempre terem receio quando virem isso, que é benefício com interrupção na análise interina. Tem que ver qual que é a regra de paragem na análise interina. Então, concordo super com o que o Ederlon falou. Valiati também, né, muito sensata aí nos comentários, e eu acho que é isso mesmo, Valiati. Só uma coisa, negócio de suspiro, tá? Eu acho que aquele estudo ele é obrigado a concluir daquela forma numa frequentista. Uma análise frequentista, ele é obrigado a concluir que não tem benefício. Se jogar aquilo ali numa análise bayesiana, ele vai dizer que tem alta probabilidade de benefício com o uso de suspiro, tá? E, portanto, fica ali cutucando que alguém em breve vai tomar coragem de fazer de novo esse estudo. Não sei bem como, eu até procurei no suplementar para ver como é que eles faziam suspiro, né? Também não dá para saber. No Brasil não tem mais, os ventiladores brasileiros são do mundo, quer dizer, nos ventiladores nossos aqui não tem como fazer suspiro, Sei nem como né? eles arrumaram esse ventilador. É, Isso eu não consegui encontrar essa informação. Ah, exato. Então, assim, Claro. não fica claro como é que eles não descrevem isso de forma clara. Porque do outro jeito, para quem é velho, é muito simples da gente se lembrar como é que fazia suspiro, é na tecla suspiro, né? É bem fácil. Mas eu acho que aquele estudo vai adiante de alguma forma, porque ele tem lógica e tem racional, e na época em que a gente abandonou o suspiro, sinceramente, nós estávamos crescendo na nossa arte de gerar evidência. Hoje a gente faz estudos muito melhores. Então, e matar intervenções é um problema, né? Então, acho que alguém matou o suspiro antes da hora, basicamente, né? E agora alguém ressuscitou e trouxe para o TI e está lá, em ECMO. Vamos ver para onde vai. Com relação à dieta, os dois grupos receberam quantidades semelhantes de dieta. Era um estudo razoavelmente pragmático, no sentido em que eles não controlavam a forma como as UTIs lidavam com refluxo, ou paravam ou não dieta, dependendo do refluxo. Tá? Então, o refluxo não comandava a parada, mas o total de dieta recebida nos dois grupos foi semelhante. A sua preocupação é válida. No grupo que foi aspirado o conteúdo gástrico, melhor falar de outra forma, nas últimas 6 horas antes da extubação, em média, esses doentes receberam 350 ml de dieta, tá? Que é bastante dieta, né? Então, eu imagino que esse resultado está contemplando o que quer que seja que teve ou não teve, e se o doente não recebeu, recebeu, em termos da ingesta imediata. Os estudos que você se refere, que é o estudo da Carol lá, que fez com a gente, ele foi feito já há bastante tempo, mas ele continua válido, né? Que é a nossa demora em conseguir atingir alvo calórico dentro das UTIs e as razões pelas quais a gente não atinge a meta calórica. Hoje em dia, com o nosso atual conhecimento e vindo do estudo Nutri-Rea lá, eu nem sei se é tão importante atingir meta calórica. Qual meta calórica é importante atingir, né? Antes a gente achava, nessa tempestade, essa lavagem cerebral que era feita na gente, que o doente tinha que tomar 25 quilocalorias desde a hora que chegava dentro da UTI, que tinha 4 dias para atingir meta calórica. Hoje, nós estamos vendo estudos como o Nutri-Rea, nos dizendo que, olha, tudo bem, se o dente não quer, dá para deixar ele com a canja de galinha de 400 quilocalorias na primeira semana, que aparentemente isso não faz diferença. Os nutrólogos, eles não concordam totalmente com essa abordagem. E tem muita crítica em cima do Nutri-Rea mesmo, né? Ah, porque não fez calorimetria indireta. Ah, porque ninguém faz 25 calorias por quilo. Ah, porque isso foi malefício. Mas, de novo, o bom senso deve imperar. Em média, a gente não faz nenhuma coisa nem outra. A gente deixa pouco nem muito. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que essa coisa de atingir meta, né, mudou muito de cenário. Primeiro que a gente está mais eficaz em atingir a meta. O que a gente mudou foi qual é a meta que a gente quer atingir, né? Por isso talvez esteja mais fácil também. A gente não quer mais dar 30 calorias por quilo na primeira semana do paciente dentro da UTI. Mais um, Flávia, menos é mais, bom, né? Flávia. Muito bom, Flávia. Parabéns aí, uma revisão, não é, com uma análise técnica e crítica muito pertinente.
Eu queria fazer dois comentários. Um rapidinho, que saiu ontem no JAMA, mais um estudo com videolaringoscopia, feito, um estudo unicêntrico feito na Cleveland Clinic, agora com pacientes cirúrgicos, não é? No bloco feito por anestesistas, e mostrou no grupo que usou o videolaringo benefício em relação ao grupo da laringoscopia direta. Provavelmente, né, eu acho que a videolaringoscopia está tomando o caminho do ultrassom, não é? Para fazer punção de acesso vascular. Eu imagino que isso vai acontecer. E um outro comentário é quando tu fala de ser liberal, né, no fluido ou de usar vasopressor, essa questão do meio termo, né? Ou como diria o Descartes, né, bom senso. Tem um estudo, eu fui buscar aqui, eu confesso que eu me lembrava e eu fui buscar, eu tenho ele aqui numa tela suplementar, um estudo de 2000 de um cara que foi discípulo do Shoemaker, e quando a gente fala, né, o Shoemaker, a gente sabe que ele afogava os pacientes, mas ele colocou uma visão muito interessante, que o paciente com trauma grave, ele consegue obter a estabilidade hemodinâmica independente, e aquele que consegue obter a estabilidade hemodinâmica, ele irá sobreviver independentemente da técnica utilizada, não é? Na ressuscitação. Então, isso engloba fluidos, vasopressor, transfusão, enfim. Eu acho que a gente se preocupa muito com o modo de chegar e não com o alvo terapêutico. O que tu acha? Primeiro que o seu comentário sobre o VLS, o VLS é o estudo que foi publicado ontem no JAMA, né? Ele randomizou 7.000, quase 8.000 doentes. Eu nem o mencionei, Fernando, por quê? Primeiro Não, eu porque sei, ele não é, não, deixa eu só explicar, veja bem, ele é em paciente cirúrgico. sim. O grande problema é que a gente herda as coisas da anestesia nessa história do vídeo laringe. E eu concordo com você que a gente vai ter que trilhar esse caminho, que a anestesia já está trilhando e está muito na nossa frente, tá? Então, quando a gente pega a evidência da anestesia, que é o que já existia antes do estudo do ano passado, tá? O estudo do ano passado é emergência UTI. É difícil, é diferente entubar o doente. Primeiro, talvez a nossa habilidade seja diferente, obviamente, do anestesista, né? Segundo, a situação clínica é diferente. Sim. Então, a evidência vinda da anestesia, de que o vídeo laringe é melhor, o estudo de ontem só foi achacante, mas essa evidência eu acho que a gente nem discutia mais. De novo, eu não acho. Tem um problema também na questão da vídeo laringe, que é qual vídeo laringe? O device usou vídeo laringe que estava disponível no serviço. E existe o vídeo laringe e vídeo laringe. Entendeu? Então também vai ter esse problema aí de que com qual vídeo laringe você está entubando, qual é a angulação possível com aquele vídeo laringe. Vão surgir, que nem na cardiologia, estudos de equivalência. Vai, eu acho. Vai ter que talvez padronizar. Agora é uma guerra comercial. Vai ser uma guerra comercial a história do vídeo laringe, né? Agora, o que preocupa é como nós vamos nos preparar para a transição, entendeu? Porque hoje, residente não passa mais catéter sem ultrassom. E aí, quando ele tiver um lugar que não tem ultrassom, que é mais raro hoje, mas durante os últimos anos era mais, ele vai ter dificuldade, que é o que aconteceu no device. Quem tinha entubado com videolaringo foi melhor com videolaringo, mas o problema é quando você não tinha entubado com videolaringo, né? Então, e aí você tem que ter alguém do seu lado. E aí a chance de crossover também é grande, ou seja, a gente vai ter que aprender a fazer isso, como a anestesia já aprendeu, tá? E tem um estudo do ano passado, que também não está nessa aula, que eu acho super fofo, que é o estudo tal da pré-oxigenação, outro das boas heranças da anestesia, né? Que tem que pré-oxigenar o doente antes de fazer a indução. Esse estudo, ele randomizou paciente do pronto-socorro agitado para tomar ketamina antes de pré-oxigenar. O que quase assim, não pode fazer hipnótico antes de pré-oxigenar. Primeiro pré-oxigena, depois faz hipnótico. Está na nossa cabeça. Esse estudo randomizou os pacientes para fazer ketamina antes. E ele mostrou melhora de desfecho. Estudo simples, 200, 300 doentes.
Olha que interessante, né? Mas é meio óbvio. O que vai fazer ketamina antes de pré-oxigenar um doente no centro cirúrgico? Ninguém. Agora, na emergência, o doente chega agitado, querendo chutar todo mundo. A ideia é sensacional. Faça ketamina que você vai pré-oxigenar melhor. Então, é a típica pergunta que depende do ambiente em que a gente está, né? É que na emergência Com relação ao ele quer chutar todo mundo porque está faltando oxigênio no cérebro. No bloco cirúrgico, não. exato. Além do que, tem delírio, né? Ou seja, mas é muito esse estudo. Tem efeito importante para, né? A sua outra pergunta, eu acho que é por aí mesmo, ou seja, o que que importa, né? É aonde a gente quer chegar, é a forma como a gente chega aonde a gente quer chegar. Aí tem uma discussão enorme, né, de que se a gente seguia, é a meta que conta, se eu tenho que protocolizar e chegar naquela meta, se eu tenho que individualizar o cuidado e olhar para o meu doente e querer conduzi-lo até aquele lugar em que a gente quer chegar. Ou seja, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas acho que é isso que você está me perguntando, né? Quer dizer, Independe do meio. Eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar naquele objetivo. Um exemplo é, simples, PAM de 65, não é? Então, eu tenho que chegar em PAM de 65. Eu posso usar uma dose um pouco maior, né, de uma droga vasoativa, dar um pouquinho mais de volume, enfim. Mas é isso. é. Eu acho que você tem a razão, mas talvez você não tenha. E é difícil randomizar 2.000 doentes para tentar mostrar que faz diferença, que não é só chegar na meta, que eu também a forma como eu chego na meta faz diferença, e ali a história é que é neutro, não faz diferença a forma como eu chego na minha meta. Eu posso dar volume, eu vou pagar os malefícios do volume, eu vou pagar um pouquinho de PF pior, eu eventualmente vou ter mais edema, minha célula vai respirar pior, talvez, por causa de edema. Então, toda a questão dos malefícios do volume. Como eu disse, não tem almoço grátis na UTI. Se você não der volume e quiser chegar na mesma pressão, tu vai ter que dar noradrenalina. Você Um, vai pagar os um, malefícios da noradrenalina. um exemplo Vai ter FA, vai ter arritmia. O clássico disso aí é aquele trabalho da Michelle Reis, que chegou a 200 microgramas de edobuta, né, para atingir a meta. Aí é loucura, né? É, basicamente, eu concordo com você. É que como sou muito de fazer estudo, eu fico assim hesitando em concordar sem ter um dado por trás, mas cada vez mais os dados se acumulam de que, desde que eu tenha bom senso e chegue lá, a forma, pelo menos a questão de fluido, eu estou meio convencida de que você não precisa ser nem liberal nem restritivo. Eu não faço E também não estou convencida que tem que individualizar, que é tão importante assim fazer fluido responsividade e etc., em lugares de baixos recursos, né? Não estou falando de nós nas nossas UTIs tops, tá? Mas pensa num pronto-socorro, sabe? Olha, quanto tempo leva, às vezes, para você fazer uma prova de um leg raise no meio de uma emergência maluca, né? Não sei se você vai estar salvando vidas fazendo isso, né? Ou simplesmente sendo um pouco mais liberal. Ou tá de mão levantada, fica à vontade. Primeiro, Flávia, parabéns pela apresentação. Sabe que eu quanto eu sou fã, mas assim, não posso deixar de comentar uma coisa da parte da Infecto, né? Ceftriaxona em paciente com lesão neurológica. Eu acho que, como você acabou de falar, é importante, na minha opinião, a gente fazer um estudo para ver se o resultado também se aplica no Brasil. Pelo fato de, principalmente, os agentes etiológicos identificados após o quadro, né, após o uso, tanto na pneumonia precoce quanto na pneumonia tardia, chama muita atenção, por exemplo, no grupo placebo, alta incidência de hemófilos. A gente não sabe se no nosso meio vai ser isso ou não. Assim como o segundo agente, o estáfilo, a gente também não tem certeza se isso vai ser também igual no nosso meio ou não. Então, já que temos BRICNET, que consegue fazer estudos multicêntricos, eu acho que a gente tem que fazer primeiro um estudo para ver se a gente vai ter resultado parecido ou não, assim como a definição de pneumonia, né, que é o mais difícil, o quanto essa dose de antibiótico pode ter mascarado a pneumonia precoce, principalmente nos primeiros 2, 3 dias, em relação à identificação do agente. Né? Então, acho que é realmente uma provocação. Vamos aproveitar e fazer um estudo multicêntrico para ver se o resultado se replica no nosso meio ou não. É isso. Não,
Perfeito. A gente fez o clube de revista desse paper, né? E uma parte da discussão foi nisso, né? Quer dizer, primeiro, o efeito ecológico. Dar uma dose de ceftriaxona vai fazer diferença na multiresistência da minha UTI? Olha, como eu sou completamente enviesada a favor da primeira dose do antibiótico na sepse, e eu vi falando para todo mundo que uma dose de antibiótico, quando o paciente está séptico, não vai mudar a flora dele, que a gente tem que dar um antibiótico e depois readequar e não fazer a segunda dose, eu tenho que ser coerente com o meu viés e dizer, olha, gente, sinceramente, não tem nenhuma prova de que fazer uma dose de antibiótico vai mudar a microbiota nem do doente, muito menos da UTI, mas é sempre um risco. Com relação à sua fala, foi o que eu rapidamente disse, né? Depende do que a gente chama de PAV. Tanto no estudo da micacina quanto no estudo do ceftriaxona, isso vai ser sempre o nosso problema, o que é PAV. No caso do estudo da ceftriaxona, apesar dos agentes você ter razão, né? Vamos nos lembrar que a gente está falando de uma população muito específica. Ninguém está falando que é para dar ceftriaxona no doente que chegou na UTI vindo, sei lá, de algum outro lugar. Nós estamos falando especificamente de pacientes neurológicos. E para quem tem UTI neurológica, fica bem claro que esse perfil do paciente neurológico é totalmente diferente mesmo. Nossa UTI neurológica, os agentes são diferentes das nossas outras UTIs, tá? E lá tende a ter germes mais sensíveis mesmo. Esse paciente é um paciente virgem, muitas vezes. Ele é um paciente rígido, que acabou de ter uma HSA. Ele é um paciente rígido, que acabou de ser atropelado. Então, ele não é o paciente diabético, ou paciente renal, ou paciente cheio de comorbidade, que vive frequentando o sistema de saúde, cheio de MDR, que nunca foi internado, mas já está frequentando o sistema de saúde. Então, nós estamos falando de pacientes com lesão neurológica aguda. Quando eu digo que a gente está pensando em adotar, nós estamos falando exclusivamente de adotar na nossa UTI neurológica, tá? Porque é o perfil para o qual a gente acha que pode funcionar. Tem mais estáfilo, é verdade, porque afinal de contas, se eu estou dando ceftriaxona, se eu estiver prevenindo, eu suponho que, embora possa ter feito para estáfilo, eu vou estar prevenindo mais bacilo gram-negativo mesmo. E a gente tem pneumonia por hemófilos lá na nossa unidade neurológica. Com relação a mascarar, e a gente também fez essa discussão. Eu falei assim, gente, o diagnóstico de pneumonia deste estudo, ele incluía o exame microbiológico. Então, se eu não estou fazendo diagnóstico clínico de pneumonia e é obrigado a ter uma amostra biológica para fazer o diagnóstico de PAV, e eu dei uma dose de antibiótico, logicamente que eu posso estar mascarando o crescimento da bactéria naquela amostra biológica. Mas, ao mesmo tempo que isso parece possível, me parece não muito imaginável, que eu dei uma dose de ceftriaxona aqui, a amostra biológica foi colhida na suspeita da PAV 2, 3, 4 dias depois. Então, é pouco lógico que isso tenha feito diferença, porque a gente sabe que o efeito da ceftriaxona não vai perdurar na flora. O racional do estudo é que o ceftriaxona vai fazer efeito imediato na microaspiração que especificamente o doente neurológico faz quando ele tem um insulto neurológico agudo. Ele não está fazendo a prevenção de PAV do doente entubado na UTI, não é o mecanismo suposto para ceftriaxona. O mecanismo suposto é, quando eu tenho insulto neurológico agudo, eu sem querer microaspiro, se eu der uma dose de ceftriaxona, aquela microaspiração não vai para frente. Então, Rô, eu concordo com você. Todos os seus argumentos a gente discutiu lá, mas ainda assim, olha, não sei não. E, por outro Estamos lado, né, discutindo. você vê aquele artigo, o tempo médio de administração de antibiótico, mais ou menos foi, acho que, se eu não estiver errado, em torno de 7 horas após evento agudo, né? Por isso que eu realmente penso assim, o quanto isso impacta ou não em relação, tipo, se Mas tiver o doente tinha que pneumonia estar o precoce doente. 24 horas, né? Não, a pneumonia precoce era de 2 a 5 dias, Rô. A 7, eles definiram até 7 dias, se eu não estiver errada. Não, não. A pneumonia precoce definida pelo estudo é 2 a 7. Isso, 2 a 7, Então, exato. esse antibiótico que foi feito em média 7 horas não vai ter efeito depois de 2 dias. Ou sei lá, só estou dizendo que não é óbvio. Não Isso é eu tenho óbvio. dúvida. Isso eu tenho Não, dúvida. eu tenho dúvidas. Só estou dizendo que não é óbvio que fazer uma dose de ceftriaxona vai impedir o aspirado traqueal de crescer o agente 2 dias depois. Não é essa a lógica, né? Luciano Sanches está com a mão levantada há um tempão. Desculpa, Luciano. Pode fazer sua pergunta.
Eis-me aqui. Primeiro comentário bem brincalhão, bem curto, bem rápido, porque já para não adiantar da hora, eu já fui até chamado de ninja, porque eu passo o cateter ainda e via subclave, né? Mas eu queria agradecer a professora Flávia pela abrangência da aula, né? Realmente muito útil, e me chamou a atenção bastante o trabalho de infarto versus transfusão, inclusive pela participação do professor Paul Herbert, que é do grupo canadense, né? Que fez um trabalho seminal há bastante tempo já, sobre terapêutica restritiva. É um trabalho que eu gostei mais de ter resultado. Muito obrigado. Não só esse comentário. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Valiati, Prazer então, revê-lo, Luciano. Flávia, é uma pergunta mesmo, porque eu não li esse estudo aí da micacina lanatória, né? Isso é uma coisa que já vem de anos, né? Eu me lembro uma vez que o professor me levou junto, né? Lá numa defesa de tese lá em Botucatu. E olha, eu acho que isso tem mais de 25 anos, né? Começou lá com o grupo do Jean-Jacques Ruby lá, e a grande discussão deles na época, eles mostraram realmente que a micacina, mas feito com um tipo de nebulizador, né? Ela, em porcos, ela chegava a níveis 15 vezes. Eu me lembro que eu estava nessa banca, eu fui estudar realmente o assunto, porque as pessoas iam muito para lá e ficavam no laboratório do Jean-Jacques, que é um laboratório com porcos lá. E lá eles mostraram que a quantidade de antibiótico no pulmão, né, na parte do pulmão, é 15 vezes maior do que a endovenosa, né? E, na verdade, mostraram com vários antibióticos, né? E, na verdade, aí era o tipo do nebulizador que eles procuraram, né? Esses caras aí usaram nebulizadores diferentes, microparticulados, porque essa é a pergunta que realmente Valete, eu não li o estudo. sua pergunta é excelente, tá? Sim, o nebulizador é específico, posso saber te dar a especificação técnica, talvez até a Rô saiba melhor do que eu isso, mas claramente o problema para a reprodução do estudo e para a gente usar antibiótico inalatório no Brasil é a questão do acesso à forma de fazer a inalação, né, de aerosolização desse antibiótico. Eles usaram um inalador específico, tá? E só para pegar o gancho de você falar do Amikem lá, aqui sim eu dou muita razão para a fala da Rô, sabe? Aqui sim eu não vejo muita reprodutibilidade para nós, amicacina, 3 dias, todo mundo que está entubado, paciente geral de UTI, todos os problemas de multiresistência, não tem a avaliação de impacto no ambiente, é nefrotóxico, né? Portanto, potencial efeito lesivo aí renal, é, e tem toda essa dificuldade da administração que torna o estudo pouco factível e pouco aplicável no nosso meio, tá? Mas sim, isto é um baita problema. Foi com o nebulizador ultrassônico de alta vibração. Isso. bom, gente, então queria finalizar aí, que a gente já está quase às 21h30, agradecer mais uma vez a Flávia pela excelente revisão, pela disponibilidade, e agradecer a todos pela presença. Então, boa noite a todos, até semana que vem. Boa noite aí, pessoal. Obrigada a Tchau, todos pelo tchau, um convite, parabéns abraço. aí pela iniciativa. Obrigado, Parabéns a Flávio. todos. Tchau, Um grande Tchau. abraço. tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.